Oi pessoal, voltamos aqui. Bom, esse vídeo aqui vai trabalhar sobre as 3 possíveis doenças emocionais, os 3 possíveis transtornos, né, de humor e personalidade quando a mulher está no período de puerpério. Então, é importante a gente considerar que o período, como a gente já falou, né, o período do pós-parto e o período do puerpério é um período de muita adaptação e é um período que, se a mulher não tiver emocionalmente saudável minimamente, ela pode vivenciar situações muito graves, né, de doença ou uma situação mais leve. Então, a gente vai falar um pouco sobre as doenças e a gente vai contextualizar um pouco para a gente poder pensar, tá? Então, vamos começar primeiro a falar sobre uma situação um pouquinho mais leve, que é a situação do blues puerperal. Então, a doença blues puerperal, blues, como muitos de vocês já devem saber, né, vem do inglês, que significa uma certa melancolia, né, um certo sentimento de depressão, algo assim para baixo, né? Então, um humor, né, muito, de certa forma, um pouco débil no sentido de muito para baixo, muito escasso. Então, o blues puerperal, ele acomete até 60% das mães e acontece nos primeiros dias que seguem o parto. Tem um aspecto também que é fisiológico e que, por conta dessa readaptação, pode ser que alguns níveis de serotonina, de hormônios nessa mulher que provocam bem-estar possam ficar um pouco debilitados. Então, isso pode, de certa forma, levar ao blues puerperal. Se a gente for pensar do ponto de vista emocional, o blues puerperal está ligado àquilo que a gente falou num vídeo anterior ainda dessa aula, que é esse sentimento de tristeza em relação ao que ela não tem mais. Porque, se a gente for ver, o nascimento do bebê, ele coloca a mãe num turbilhão, porque ao mesmo tempo que ela tem que se adaptar fisiologicamente, o corpo tem que se adaptar, ela também tem que se adaptar à rotina, aquele bebê que ela imaginava que ia ser uma grande maternidade, uma maternidade de alegria, e que ela olha no Instagram, né, aquelas mães que continuam malhando, ou ficam postando foto, o bebê é um anjo de Deus, graças a Deus eu sou mãe, está sempre feliz, maquiada, com o cabelo arrumado. Ela não vai vivenciar isso. Então ela pode começar a se focar muito nas perdas, na perda da mulher que ela foi, né? Na perda da condição que ela tinha, na perda do tempo que ela tinha, na perda da aparência, né? Agora ela, por exemplo, não pode usar nenhuma blusa que seja nova, porque o bebê pode vomitar na blusa dela. Ela está sempre tendo que se voltar para o bebê, ela já pensa nas coisas para o bebê. Então, assim, tem toda as noites que ela passa em claro para cuidar desse bebê. Então, isso pode gerar um início, né, de uma depressão, algo mais leve, que é como se fosse uma pequena tristeza em relação ao que ela não tem mais e o que ela tinha antes. É também uma certa tristeza de que aquilo que ela esperava e idealizava, e quanto mais a gestação foi idealizada por ela, idealizada que eu estou dizendo, é você construir um pensamento, às vezes irreal, de que alguma coisa vai ser perfeita. Então, conforme ela vai percebendo que não é perfeito e que ela vai tendo que se adaptar a isso e que não foi do jeito que ela imaginava todo o tempo, e que ela não sabe muitas coisas e que ela vai ter que aprender um monte de coisa, aprender com essa criança específica, porque cada criança ensina de um jeito, isso pode trazer o blues puerperal, pode trazer uma tendência
a ela ficar um pouco mais deprimida, né, um pouco mais voltada para o negativo. E isso traz um certo conflito, porque tem uma imagem também da mãe que ela tem que ser muito grata. Tem uma imagem da mãe também que ela precisa cuidar dessa criança, ela precisa estar muito feliz com isso. Então ela tem um certo conflito também de uma imagem de não ser uma boa mãe, de não estar sendo aquela mulher que deveria estar aceitando essa situação de uma forma melhor, sabe? Deveria melhorar e está muito radiante. E isso não está acontecendo, então ela não se sente uma boa mãe e muitas vezes se sente em conflito com isso. Isso tudo pode fazer com que caminhe para uma depressão. Então, se ela permanecer nesse conflito e se ela vivenciar esse conflito, né, de uma forma mais intensa, ou seja, à medida que não vai tendo tratamento, à medida que ela não vai conseguindo se adaptar a trabalhar isso e recuperar as situações anteriores, né? Não estou dizendo recuperar trabalho necessariamente, mas estou dizendo recuperar a imagem que ela tinha dela de uma mulher forte, imagem que ela tinha de uma mulher que ia se sentir realizada na vida. Se ela não consegue ir recuperando isso com essa situação, é possível até que ela não consiga, desculpa, e aí isso recaia sobre uma depressão. Então, de um blues puerperal não tratado, pode-se vir a uma depressão pós-parto. Pode ser que esse blues puerperal fique só no blues puerperal e ela consiga se readaptar e a situação volte a uma situação de rotina, de adaptação mesmo, né? de condição de um reconhecimento de autoestima. A depressão pós-parto, ela pode acontecer, agora a gente está falando da depressão pós-parto, que pode acontecer tanto como um blues puerperal que evoluiu para depressão, ou seja, foi caindo cada vez mais, de modo que ela caiu na depressão, ou pode ser que já venha, né, com o nascimento dessa criança, a mãe já experimente uma depressão pós-parto. Tem muitos sintomas possíveis a gente observar dessa mulher com depressão pós-parto. Então ela pode sentir assim muito apática, ela pode se sentir com muita raiva, ela pode sentir, por exemplo, às vezes raiva do companheiro, raiva das pessoas do entorno, raiva da criança, ou pode surgir um sentimento um comportamento que se diz de formação reativa. Ela super protege a criança, não deixa ninguém chegar perto, né? Ou então o contrário, ela não consegue chegar perto da criança, imaginando que se ela chegar perto da criança para cuidar da criança, ela vai fazer alguma coisa de mal para a criança, mas não por vontade própria, não vai saber cuidar, por exemplo, de modo que ela não vai conseguir ser uma boa mãe e isso vai cada vez mais aumentando a depressão. Então, quem está perto dessa mulher, se perceber que ela está com características de comportamentos diferentes, altamente irritadiça, se menospreza o tempo todo, se humilha o tempo todo, tende, por exemplo, a humilhar às vezes a criança, ou às vezes xinga a criança, ou então não consegue se aproximar da criança, ou então só cerca ela de cuidado de modo que não deixa ninguém chegar perto, a gente pode estar falando, então na psicologia a gente já sabe, né, que não existe um sintoma ou dois que sejam só dessa doença específica, mas se ela demonstrar características como essa, a gente pode estar falando de depressão pós-parto, porque a depressão ataca diretamente a autoestima dessa mulher. O blues puerperal, ele é só um luto, se a gente for pensar, o que já é bastante, mas estou dizendo, ele é mais lento, mais ameno, né, mais leve, mais superficial do que a depressão pós-parto. Muitas vezes se fala do blues puerperal como se tivesse com depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto especificamente ataca a imagem que a mulher tem dela, a imagem que ela tem da criança e ataca muitas vezes a relação que ela estabelece com a criança.
Tem muitos casos, e você provavelmente, né, assistindo o vídeo, você provavelmente vai lembrar de algumas mulheres que viveram isso e como foi penoso para elas, né? Então, tem algumas mulheres, por exemplo, que não conseguem chegar perto da criança e assim, a criança tem que ser cuidada por outra pessoa, né, por uma avó, por uma tia, ou pelo pai também. Então, a criança vai tendo que ser cuidada por outra pessoa e a mãe perde, né, esse momento, e o que faz aumentar mais ainda a depressão, porque ela pensa, eu deveria estar cuidando do meu filho, eu deveria estar aproveitando, né, a minha filha que é pequena, e aproveitar essa fase, mas eu não consigo cuidar, não tenho força para cuidar, né, ou então tenho muito medo de chegar perto. Então, é importante que essa mulher possa procurar tratamento psicológico o mais rápido possível, para ela poder entender o que está acontecendo. Então, a gente tem alguns casos muito significativos de que a depressão, como qualquer tratamento, a depressão pós-parto no começo, ela pode ser ter muitas respostas boas, né? Pode ser revertida na medida do possível o mais rapidamente. Todo tratamento que é feito no começo tende a ter uma boa reversão. Agora, quem acomete, né? Quem é acometido pela depressão pós-parto são mulheres que têm uma tendência à depressão. Então, a depressão pós-parto ela não vai atingir todas as mulheres. Então, vai depender também se ela tem uma tendência, que a gente sabe que é uma tendência genética, uma tendência de formação cerebral, à depressão. Então, quem tende a ter depressão é muito esperado, né? É considerável que ela possa ter depressão pós-parto, tá? Sabemos isso, é uma questão também super importante, que a depressão não é frescura, a depressão é uma doença que faz com que a mulher, sem que ela possa se adaptar a isso, ela vá cada vez mais se afundando nisso, e a tendência é que ela vai ficando mais culpada, mais se sentindo obrigada a uma série de coisas, e aí ela vai começando a associar isso com o ambiente, né? Então ela vai começando a se sentir cada vez mais inadequada e vai vivenciando isso de uma forma muito negativa para ela e para a criança. Então, quanto antes ela puder trabalhar isso, se tratar, buscar um psicólogo ou um psiquiatra caso necessário, vai ser melhor para ela poder retomar esse momento de acompanhamento da criança. Afinal de contas, a infância passa rápido e é super importante para estabelecimento de vínculo, né? Então, a depressão pós-parto, ela surge não só como esse sentimento, sintomas, né? Como esse sentimento de desânimo, de fraqueza, como o blues puerperal. Ele tem uma característica da depressão pós-parto, pode ser essa, mas pode ser marcado também por outros opostos, né? Uma mãe que parece muito zelosa, ou então uma mãe que está muito agressiva, quer se afastar de todo mundo, fala muito mal dela mesma, destrói tudo que é dela, né? Se machuca com facilidade, tem dificuldade de dormir, tem comido muito ou não tem comido nada. Então a alimentação também fica prejudicada, sente que o leite dela não é bom o suficiente, deixa a criança chorando. Então tudo isso está ligado a uma mudança no humor, né? Que é bem importante ser observado e considerado, tá? Continuando aqui, a gente vai falar da psicose puerperal. A psicose puerperal ela é mais grave. Então aqui, tanto a depressão quanto o blues ou a psicose podem ocorrer no pai também. Essa é uma informação importante, tá? Mas sobretudo nas mães. Mas a psicose ela é mais grave. A psicose ela compreende uma quebra muito significativa com a realidade. Então, na relação com a criança, essa mãe, lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que quando a criança nasce ela vai ter que desidealizar o filho, ou seja, tirar a idealização que ela tinha sobre essa criança? Então, na psicose puerperal, a mãe não consegue fazer isso.
Então, gera um conflito tão grande que ela quebra com a realidade, que ela começa, ela cinde com a realidade. Então, ela começa a ter pensamentos, às vezes, de paranoia, pensamentos de morte, diferente da depressão pós-parto, que está ligada a uma diminuição da autoestima dessa mãe. Na psicose puerperal tem uma quebra com a realidade. Então ela começa, às vezes, por exemplo, ela começa com comportamentos de que querem matá-la, ou que alguém quer matar o bebê dela, ou que o marido quer matá-la, ou que ela quer matar o marido. Então, geralmente tem pensamentos assim mais graves, se dá para pensar assim, porque são comportamentos que apresentam uma intensidade maior, geralmente de persecutoriedade e de idealização. Então, geralmente coloca no outro, nas pessoas que estão no entorno, no bebê, no pai, na família, nos cuidadores em geral, médicos, né, pessoas do serviço, coloca nessas pessoas algo muito terrorífico e muito cindido com a realidade. Então, tem uma imagem, às vezes, do bebê como sendo um bebê que vai matar todo mundo, ou um bebê que é mau por natureza, ou então um bebê que ela precisa cuidar única e exclusivamente, porque esse bebê ele é muito importante e não deixa ninguém também chegar perto. Então, assim, tem uma questão da realidade muito significativa. Não é um transtorno de humor, é um transtorno de personalidade. Então, nesse sentido, também como a depressão pós-parto, o blues puerperal, não tanto, desculpa, errei. Assim como a depressão pós-parto, a psicose puerperal, ela é algo que, de certa forma, né, vai impactar no sujeito, mas vai vir como uma condição genética. Então, também a pessoa tem que ter uma tendência de temperamento para que ela desenvolva essa psicose puerperal. Por que isso, né? Porque em momentos significativos da nossa vida, a noção que a gente vai ter de realidade e da gente mesmo vai fazer com que a gente consiga se adaptar à condição do ambiente. Então, no caso da psicose puerperal, essa mãe não conseguiu se adaptar ao que o ambiente trouxe para ela, né? Essa condição nova do ambiente, que é a condição da maternidade. Então, nesse sentido, como uma forma de defesa, a mente ignora a realidade. Então, como uma forma de defesa para a mãe não morrer, ela começa a ficar com medo da morte, ela fica com medo de alguém matar ela, ou ela fica com medo de matar alguém. Ela começa a ficar com medo da realidade, então ela quebra com a realidade, entende? Então, na psicose puerperal, a gente está falando de um transtorno de personalidade, que é mais grave. Na depressão pós-parto, a gente está falando de um transtorno de humor, que também pode ser desde a forma mais leve até a forma mais grave. E o blues puerperal, a gente está falando de um estado que geralmente, né, pode não evoluir, geralmente não evolui para a depressão pós-parto, mas é um estado também de perda, né, de uma tendência mais desmotivada, né, de uma tendência um pouco mais depressiva, mas que não quebra com a realidade, não corta a relação que a mãe tem com a realidade, diferente da psicose puerperal. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre, né, se tiver alguma dúvida sobre os tipos de parto, enfim, se tiver alguma dúvida, manda mensagem no fórum, né, ou manda nos comentários, e a gente vai tirando as dúvidas sobre isso, tá? Então, até a próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau!